Oi pessoal, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Nós vamos falar sobre o versículo 12 do capítulo 4 de São Marcos, quando Jesus diz assim: a fim de que, por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Nós vamos falar um pouquinho sobre esta passagem, mas antes eu queria pedir um favor para você. Clica aí no joinha, né? Dá um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, coloque algum comentário para que a gente possa, com o tempo, alcançar mais pessoas, né? Nessas explicações referentes à Bíblia. Vamos lá, essa passagem, no primeiro momento, pode soar estranha. Parece que Jesus não quer que os judeus entendam a palavra, ou que eles se convertam, ou que eles sejam curados. E não é nada disso. Jesus quer, Jesus faz questão. Jesus veio para o povo judeu, e o povo judeu não recebeu. Né? Jesus veio para os seus, e os seus não o acolheram. Inclusive, em Lucas, no capítulo 19, nos versículos 41, 42, 43 e 44, conta pra gente aquela situação em que Jesus olhou para Jerusalém e chorou por Jerusalém, justamente porque o povo não acolheu a sua mensagem. Bom, essa passagem aqui, Jesus está fazendo referência há uma profecia lá do livro de Isaías. Isaías, ele viveu 700 anos antes de Cristo. Ele nasceu no ano 765 antes de Cristo. Por volta do ano 740, ou seja, quando ele tinha mais ou menos 25 anos, ele foi chamado por Deus para ser profeta. E a sua missão era levar a palavra de Deus para o povo hebreu, para o povo judeu. Só que quando ele é chamado por Deus, ele já sente no coração dele a dificuldade. Ele já sente que o povo iria resistir ao anúncio da palavra. E depois que ele tem esse colóquio com Deus, né? Ele sente o chamado e ao mesmo tempo percebe que a sua mensagem ia ser difícil de ser aceita. Ele começa a evangelizar, ele começa a anunciar a palavra de Deus, a falar em nome de Deus, e com o tempo ele percebe realmente que aquilo que ele sentiu quando ele sentiu o chamado de Deus realmente se concretizou. Então, Isaías, lá no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: ele me disse, Deus disse para Isaías: vai e dize a esse povo, podeis ouvir certamente, mas não entendereis. Podeis ver certamente, mas não compreendereis. Embota o coração desse povo, endurece. Torna-lhe pesados os ouvidos, tapa-lhe os olhos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, seu coração não compreenda, não se converta e não seja curado. Essa profecia de Isaías, que no seu tempo já aconteceu, também se concretiza no tempo de Jesus. Jesus é o grande profeta, o Messias, o Filho de Deus, o enviado, o Salvador, e ele veio anunciar a palavra, pois ele é a palavra. Só que os seus não aceitaram. Então ele faz referência a essa profecia de Isaías. Por isso que diz aqui, Marcos 4, no versículo 10, 11, 12, 13, aí justamente Jesus fala isso: olha, eu falo em parábolas porque as pessoas não conseguem ouvir. E mesmo que elas ouçam, elas não entendem, porque eles não abriram o coração para a palavra.
Então Jesus, ele não está satisfeito com isso, ele se lamenta por isso. Jesus é a palavra que deveria ser aceita, principalmente pelos judeus, e não foi aceito. E o interessante é que esta profecia de Isaías, além de aparecer aqui em Marcos, aparece também em Mateus, no capítulo 13, versículo 14 e 15. Aparece também no Evangelho de São João. São João, capítulo 12, versículo 40. No versículo 37, está escrito assim, apesar de ter realizado tantos sinais diante deles, não creram nele. E aí começa então, cegou-lhe os olhos, tal. E também aparece nos Atos dos Apóstolos, no último capítulo dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 26 e 27. Paulo estava anunciando a palavra aos judeus e muitos judeus não acreditaram. Então Paulo faz referência a esta profecia de Isaías. Olha, o povo pode ver os milagres, mas eles não vão entender. Eles podem ouvir as palavras, mas não vão compreender. O coração desse povo não vai se converter e eles não serão curados. Infelizmente, profecia de Isaías que se completa no tempo de Jesus. A palavra, o verbo encarnado, não foi aceito pela maioria dos judeus. Tá bom? Jesus quer sim a nossa conversão. Jesus quer a minha e a sua. Inclusive, ele espera que a gente possa, lendo, entender, ouvindo, acolher, para que o nosso coração se converta e a gente seja curado, para entrar na glória, totalmente são, onde lá não haverá morte, nem choro, nem doença, e passaremos a eternidade na presença do nosso Deus maravilhoso. Fica com Deus, que Deus te abençoe, não esquece aí, tá? Dá um joinha aí, dá um like, compartilha e se inscreve no canal. Deus te abençoe, tchau!